Olá, boa noite. O primeiro plano deste sábado recebe aqui o senador José Agripino Maia, hoje que coordena, o coordenador, na verdade, da campanha à presidência da República, de Aécio Neves. Boa noite, senador. Boa noite, Daniel. Boa noite, telespectador da Ponta Negra. Muito prazer em estar aqui no seu programa. Um programa novo e que tem tudo para dar certo. Muito obrigado, senador. Senador, a gente começa, obviamente, não tem como começar uma entrevista com o senhor nesse momento sem tentar aqui fazer uma análise. Eu digo tentar em virtude da tão recente mudança no cenário político do Brasil, dessa eleição especificamente, com a perda do governador Eduardo Campos. E agora, senador, como é que o senhor vê esse momento, num período em que estamos no meio de uma eleição, essa mudança repentina? Veja, Eduardo Campos já tinha gravado, inclusive, alguns programas de televisão. Veja o ineditismo do que aconteceu. É claro que o acidente que vitimou o governador Eduardo Campos impactou o Brasil todo. Eu acho que no dia seguinte, eu estava aqui em Natal, pousando aqui em Natal, na hora que recebi a notícia. Era uma terça-feira. A quarta-feira foi uma espécie de dia de ressaca política. Para quem vive política, para quem se interessa pelo fato político. A perda de um cidadão que tem grandes méritos, que era uma referência, que fazia parte do quadro político nacional, era uma liderança em ascensão, com defeitos e com virtudes, e que significava, na verdade, muito para o debate político do Brasil. Na verdade, ele era uma referência para o debate político. Podia ter razão em algumas coisas, não ter noutras, mas era uma pessoa respeitada e era uma referência. Desapareceu tragicamente, de repente. Ele estava bonzinho no dia anterior, todo mundo viu ele dando entrevista no Jornal Nacional. No dia seguinte, chega a notícia de que Eduardo Campos e toda a tripulação e a sua equipe morreu tragicamente. E nas vésperas do começo do guia eleitoral. O primeiro ponto que não me cabe avaliar é como é que fica o espaço que Eduardo Campos ocupava no cenário da disputa presidencial. Essa é a primeira dúvida. Como é que fica? Ele tinha 8%, 9%, chegou a ter mais, podia voltar a ter mais, mas ele tinha um percentual. Significa muito eleitor. Agora, senador, uma coisa, você está falando de percentual e aí a gente vai fazer uma viagem um pouquinho para trás e ver que no momento da aliança de Eduardo Campos com Marina Silva, quando a rede não conseguiu viabilizar-se como um partido, naquele momento Marina chegava a ter 12% de intenção de voto nas pesquisas. Daniel. E o governador chegou a ter apenas 9% agora recentemente nessas pesquisas pré-eleitorais. Hoje Marina Silva representa mais dentro dessa aliança? O senhor faz essa avaliação? Vamos para frente. Você foi para trás, eu vou para frente. Quem é que vai ser o candidato do PSB? Vai ser Marina Silva? Eu não sei. Esse é um debate que vai caber ao PSB levar a efeito e decidir quem é o candidato. O PSB acolheu Marina, que era a representante da rede, de um pensamento um pouco diferente. Dentro do PSB, tem gente que apoia a Marina e tem gente a quem Marina não apoia e, portanto, a recíproca também não é verdadeira. Muitas pessoas, o vice-governador de Alckmin, que é do PSB, Márcio França, não tem simpatia nenhuma por ela. Eu não sei se o segmento catarinense, o segmento gaúcho, o segmento do Mato Grosso do Sul tem simpatia por ela. Dizem que não tem. Eu não sei se tem ou se não tem. Vai se estabelecer um consenso no PSB. A primeira premissa, a candidata é Marina. Eu não sei se é ou se não é e não me cabe especular sobre isso. Agora, vamos admitir que na quarta-feira, na quinta-feira, o PSB decida ou decidisse que a candidata era Marina. Eu faço a seguinte avaliação. Quando Eduardo Campos trouxe o apoio de Marina, e Marina foi pré-indicada candidata a vice, a sequência de pesquisas, que foi esperada com grande ansiedade, esperava-se que desse um salto grande, porque ela, como candidata isolada, tinha um percentual, e quando ela foi vice, o percentual de Eduardo cresceu muito pouco. E vale salientar que ela foi uma candidata na eleição passada de 20 milhões de votos. Isso, mas cresceu pouco, e o acréscimo que a indicação dela como candidata a vice produziu na candidatura de Eduardo não foi aquilo que se esperava.
O segundo ponto, eu não sei se o eleitor acha hoje que ela é o que ela era no passado ou já não acha mais. Eu não sei se o eleitorado tem o mesmo pensamento que tinha de 4 anos atrás. As pesquisas da junção Eduardo Campos-Marina mostram que não, porque o acréscimo foi pequeno. E eu não sei que atitude os que não têm simpatia por ela dentro do PSB vão ou não fazer campanha para ela. Então é um quadro de indefinições. Agora, muito breve, nessa próxima semana, até porque o prazo é de 10 dias, essa semana você vai saber, primeiro, quem é o candidato, que eu espero que seja um candidato à altura da expectativa do povo brasileiro. O PSB tem estatura suficiente para ter uma candidatura com a musculatura que tinha Eduardo Campos. Marina Silva tem essa musculatura. Então, espero que se encontrem os PSBistas em torno de uma candidatura com musculatura. E depois vamos aguardar as pesquisas. As pesquisas vão falar por si só. Candidatura de musculatura hoje para o DEM e para o PSDB seria uma candidatura que ajudasse o PSDB de repente chegar com a Aécio ao segundo turno? É isso que hoje essa aliança espera? Qual é a linha do PSB? É a linha de contestação. O que é que Eduardo Campos dizia? Não vamos desistir do Brasil. O que significa isso? Não vamos desistir de um Brasil novo, de um Brasil diferente. Toda a pregação dele era a pregação de oposição, era mudar o estado de coisa. Ele deixou o PT, porque ele dizia claramente, porque deixou de acreditar na forma de governar do PT. O PT estava cometendo equívocos seguidos em todos os campos, administrativo, ético, político, de tudo. Então, na medida em que ele, que tinha uma postura oposicionista, e o partido dele tem uma postura oposicionista, quem vier a substituí-lo terá, evidentemente, a responsabilidade perante a nação de manter a linha dele, a linha oposicionista. Então, isso vai ajudar em quê? No debate. Aécio Neves, muda Brasil. Eduardo Campos, não vamos desistir do Brasil. E o PT é o que está aí, que é uma candidatura que está patinando, caiu de um patamar, vem caindo lentamente, até estacionado, com índices de rejeição muito altos, e com 2 candidaturas, até a morte lamentável de Eduardo Campos, 2 candidaturas de oposição, estabelecendo o contraponto do debate. O que eu acho mais importante é que essas candidaturas que vão exercitar uma campanha, elas vão suscitar temas para reflexão do eleitor. O povo brasileiro é um povo muito emotivo e não dá para negar a comoção nacional em que se transformou a morte do governador Eduardo Campos. E o PSB provavelmente vai usar muito a imagem é o que se espera, o marketing. Use muito a imagem do governador Eduardo Campos. E isso, de alguma forma, para o PSDB e para o DEM, que estão nessa aliança em torno de Aécio, pode gerar um efeito e, de repente, o PSB chegue a um segundo turno, diferente do que as pesquisas mostram hoje, que um segundo turno, da forma, se a eleição fosse hoje, ele aconteceria com Dilma e com Aécio. Eu faço o seguinte raciocínio: o voto é produto de compulsão. A compulsão é decorrente de emoção, sim, mas de reflexão. No primeiro momento, você pode até ter uma componente do voto movida pela emoção. É compreensível. Um fato inusual, completamente não esperado, do falecimento do governador Eduardo Campos. Isso comoveu o país inteiro. O país está consternado por ele, por aqueles que o acompanhavam no avião, pela sua família, pelos 5 filhinhos que ele deixa. Há uma comoção. Agora, o voto é de reflexão. Eduardo Campos tinha 8 ou 9%. Ele não tinha 30, nem 40, nem 50%. Então, será que a comoção vai levar os 8% para 20%, para 25%, para 30%? Eu não sei, eu não acredito, até porque o voto é produto de emoção, mas de reflexão. Os 2 juntos é que levam à compulsão do voto. Eu vou votar por conta da minha avaliação. Vamos trazer agora um pouquinho, vamos discutir a situação local, e a gente está também no meio de uma campanha. Não dá para chegar ao hoje sem fazer aqui uma breve análise do que aconteceu recentemente com a decisão do DEM de não apoiar uma reeleição da governadora Rosalba Ciarline. E na decisão do DEM, o senhor foi muito questionado por alguns defensores da candidatura à reeleição da governadora Rosalba, de que o senhor estaria tomando essa decisão para salvar a candidatura do seu filho. Isso aconteceu, senador? Agora eu vou lhe pedir um minutinho, a gente vai para um intervalo, daqui a pouco a gente volta com essa sua resposta.